Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos ao programa Diálogos Médicos. Esse é um programa da Associação Médico Espírita de São Paulo, que é transmitido pela Rádio Boa Nova e também por todos os nossos canais digitais. Você pode nos seguir no Instagram, no YouTube, Facebook. Meu nome é Emily Munhoz e eu estou aqui hoje com a minha querida Silvia. Bem-vinda, Silvia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, muito felizes de estar aqui com os meus amigos, com a Emily e com o Carlos. Muito obrigada. E meu querido Carlos Augusto, bem-vindo, Carlos. Olá, Emily, olá, Silvia, é uma grande satisfação, que bom que a gente está aqui de novo. Vamos em frente. No programa passado, falamos sobre o capítulo 30, né? Que é o capítulo que fala sobre a gestação de Zulmira, né? Zulmira está recebendo Júlio como espírito reencarnante, e é um capítulo com vastos ensinamentos sobre as questões da gestação. Então, são ensinamentos no sentido de como que existe esse entrelaçamento espiritual e entre os perispíritos aí da gestante, do espírito reencarnante, né? Como é interessante essa questão da gestante se cuidar espiritualmente, recebendo passes. E a questão aprofunda muito a influenciação que existe entre o espírito reencarnante e a gestante, né? Como se fosse aí uma hipnose temporária, e o quanto que isso é intenso, né? Eu vou ler um pequeno parágrafo que fala dessa, só para a gente arrematar um pouquinho dos ensinamentos que são muito intensos, e eu convido todos a lerem o capítulo, tá? Porque não dá para a gente falar toda a profundidade do que é ensinado, e aí a gente parte para o capítulo 31. É comum a verificação de exagerada sensibilidade na mulher que engravida. A transformação do sistema nervoso nessas circunstâncias é indiscutível. Muitas vezes a gestante revela decréscimo de vivacidade mental e, não raro, enuncia propósitos da mais rematada extravagância. Há mulheres que adquirem antipatias súbitas, outras recolhem a fantasias tão inesperadas quanto injustificáveis. Em muitas ocasiões na Terra, perguntei a mim mesmo se a gravidez, na maioria dos casos, não acarreta temporária loucura. Muito interessante isso, né, gente? Também as questões mentais na gravidez, né? O que a gente pode afirmar com certeza é que existe um aumento da sensibilidade e que, na realidade, se for para deixar um recado, é que todos possam ser acolhedores com a gestante, né? Olhar com acolhimento, porque realmente é um momento especial, né? Onde você está ali mais sensível, né? Porque você está entrelaçado a um outro espírito, doando o seu organismo, seu corpo físico, para a encarnação de um outro ser. Então, na realidade, assim, o que eu convido todos a refletirem é quão enorme é a modificação física e o quanto também psiquicamente é enorme também essa adaptação e toda essa troca de energia, né? O que vocês acham, assim, só para a gente fazer um resuminho do que foi trazido pela intensidade aí do capítulo 30. Eu acho que talvez a gente possa abordar desde o momento anterior até a gestação. A gente vê o quanto algumas mulheres têm muita dificuldade para engravidar, seja compromissos espirituais no passado, né? Seja por uma dificuldade nessa sintonia com o espírito. E o quanto precisa haver uma harmonização. A gente faz muito esse tipo de tratamento, né, ali na Associação Médico Espírita, juntamente com o Grupo Espírita Caibá Chuta, e a gente nota, né, essa dificuldade, às vezes, para que exista, né, esse azeitamento da gestante com o espírito reencarnante. Aqui a própria situação mostra isso.
porque Zumira, ela não tinha condição de receber no começo do processo. Precisou haver a cooperação da Odila, que obsediava a Zumira, e também o acolhimento de Odila a Júlio, para que os dois voltassem a se encontrar, né? E a gente nota também, no caso clássico, que é o caso do Segismundo, que não havia condição do reencarne do Segismundo, pela rivalidade que ele tinha do pai, que o próprio Segismundo tinha assassinado o pai na reencarnação. Então, a gente vê que é uma questão familiar, e que a gestante recebe toda essa influência, seja do esposo, seja da própria família e desse espírito reencarnante. Então, imagina como fica a cabeça da gestante, né? Completamente fora da casinha, né, cara? Nesse sentido, né, o chamamento que a Emily fez para que a gente tenha um pouco de empatia, um pouco de paciência com a mulher no período da gestação, né, é bastante importante essa conscientização. Porque, afinal de contas, muitas vezes a gente fala, nossa, mas é uma frescura, é uma coisa assim. E a gente sabe agora, cientificamente, pelos relatos do André Luiz, que não é bem assim, não é frescura, né? Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um motivo, e é um motivo muito assim, incontestável. Então, a gente tem mais aqui, a partir dessa informação, desenvolver essa paciência, né? Esse entendimento, não é paciência, esse entendimento. Eu me recordo quando a minha esposa engravidou, né, da Clara, que eu ficava assim, meio que chocando a gestante, né? Eu acho que tudo que eu puder fazer para que esse período seja mais bem sucedido, para que ela passe bem, não é? Eu vou estar fazendo por ela e também pelo espírito reencarnante, no caso, a minha filha, né? Então, foram 9 meses, assim, de cuidados extremos. E você sabe, na convivência, tem sempre alguma coisa que incomoda, né? A pessoa faz alguma coisa, faz outra, e você não gosta, não tampa a pasta de dente, essas bobagens, né? Então, durante esse período de 9 meses, eu suspendi qualquer tipo de reclamação, quer dizer, foi até um pouco exagerado, né? Tentando diminuir ao máximo possível o incômodo que ela poderia eventualmente ter e cooperar o máximo possível para que a minha filha nascesse bem, nascesse saudável, enfim, e pudesse ser um desfecho bom da encarnação, né, da gestação. É muito interessante, né? Então, eu acho que é um recado muito interessante que a espiritualidade traz para a gente sobre esse momento tão especial, né? Das mudanças físicas, da impressão espiritual, da impressão mental, né? Porque realmente vem ideias diferentes, né? Vou tentar não me emocionar, mas assim, quando eu engravidei foi a primeira vez que eu, de fato, entendi o que é ter gratidão. Eu senti dentro de mim uma gratidão que eu não tinha sentido até então, né? E minha filha é um ser que você vê que tem uma evolução espiritual, ela tem uma luz, né? E ela trouxe essa luz para mim, assim, eu recebi. Então, foi um momento muito diferente, onde era muito fácil me ligar à espiritualidade através da gratidão, através dessa entrega. Então, eu não tenho dúvida o quanto que nós somos influenciados e crescemos ao receber esses espíritos, enfim, assim, é muito, muito bonito a transformação também que acontece nessa passagem, assim, sabe? Então, é muito intenso, é de uma intensidade que merece cuidado, que merece acolhimento, que merece observação. Mas leiam o capítulo 30. E vamos para o 31. O 31, capítulo Nova Luta, que o nosso querido Júlio nasceu, né? Nosso querido Júlio nasceu,
E ele nasce, é uma criança mais frágil, né? Uma criança que eles trazem que é uma criança mais frágil, menorzinho, mais suscetível aí ao adoecimento. E começa o capítulo com ele aí em torno, um pouco antes de um ano, com Odila chamando novamente a equipe espiritual para auxiliar em uma emergência, né? O que estava acontecendo? Júlio estava com um processo muito grave na garganta, né? Então ele estava ali com uma obstrução muito grande, né? Com muita secreção e tudo mais. Estava tendo aí um surto, né? E foi diagnosticado um quadro de difteria nele. Né? Então, o que aconteceu? Então, Odila foi toda a equipe espiritual lá para a casa deles, auxiliou e tudo. Foi um médico, né, que fez esse diagnóstico e falou, né, medicou e tudo, e falou, olha, mais tarde vai vir um enfermeiro aqui para cuidar dele, né? Então, iria um enfermeiro, ele ia chamar um enfermeiro para ir cuidar do Júlio mais tarde, né? Aí, o que acontece? A equipe espiritual, todos eles, né, acompanharam o médico até o hospital para poder ali organizar como é que seriam esses cuidados com o Júlio depois, né? Então, eles, olha, vamos acompanhar o médico até o hospital para poder também organizar como é que vai ser essa assistência ao Júlio. E chegando lá no hospital, né, a equipe espiritual toda dá de cara com quem? Com Mário Silva, né? Que trabalha naquele hospital, que é enfermeiro daquele local. E adivinha que vai ser o enfermeiro que vai cuidar do Júlio mais tarde, né? Só que, com quem que o Mário Silva estava conversando? Com Antonina. E aí a nossa cabeça começa a dar um nó, né? Porque vamos combinar que essa história não é simples de entender, né? Mas ele está conversando com a Antonina. Eu vou tentar dar uma resumida aqui, né? A Antonina foi lá levar a filhinha dela ao hospital, né? Porque estava com pneumonia. E ali, Mário Silva estava consultando e auxiliando no atendimento da menina. E naquele momento, eles estavam se conhecendo, né? Naquele momento, eles estavam se conhecendo. Mário vai até a casa de Antonina, medicar a menina, continuar os cuidados, né? Ensinar como é que serão os cuidados aí da menina em casa. E teve ali um bom entrosamento com os filhos, né? Antonina tinha ficado viúva, ela estava ali só com as crianças, e rola uma atração entre os dois, né? Mário se sente atraído, se sentiu feliz ao saber que ela era viúva, ficou interessado, se sentiu bem acolhido na casa, teve uma boa afinidade com as crianças, e a Antonina convida Mário para o Evangelho, né, que iam ter logo depois, ali naquele horário. Olha, esse é o horário do Evangelho. Você gostaria de sentar com a gente e fazer esse Evangelho? Mário senta e faz o Evangelho com eles. E relata que foi uma experiência muito diferente, muito intensa, algo que ele nunca tinha vivenciado antes e que mexeu muito com ele, né? E no Evangelho, qual é o comentário, qual que é a página aí que cai, né, para ser lida? Eu vou ler aqui um pouquinho, na verdade, só o trechinho. Eles leem, né, o Evangelho mesmo, né? E foi lido o versículo 25 do capítulo 5 de Mateus, né? Tá lá. Concilia-te depressa com teu adversário,
enquanto te encontras a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial que seja para que sejas encerrado na prisão, né? Então, esse é o trechinho que cai no evangelho deles, e eles vão falando bastante sobre perdão, sobre não manter inimizades, né, sobre a questão de se livrar desses pesos e tudo. E Zulmira, e Antonina ali é muito intuída a falar sobre diversas questões nesse sentido. E enquanto Mário ouvia tudo isso, ele lembrava dos inimigos, das inimizades dele, né, dessa existência, que eram, de fato, Amaro e Zulmira. Muito bem, termina o evangelho, ele vê lá o horário e fala, obrigada, foi um prazer conhecê-la, eu volto e tudo, marca ali de voltar, obrigada pelo acolhimento e tudo, eu preciso voltar ao trabalho que eu ainda tenho uma família para atender, né? E Mário se dirige para onde? Para casa, então, de Amaro e de Zulmira, para cuidar do pequeno Júlio, né? E aí se depara com essa situação, né? Então, na realidade, o capítulo é esse, ele é um capítulo contando somente a história mesmo, né? Do que está acontecendo. Mas, assim, eu achei algo muito extraordinário no sentido de pensar esse entrelaçamento das coisas, dos encontros, né? Fiquei pensando, meu Deus do céu, né? Como é que é essa dança desses personagens na nossa vida, né? Porque, veja bem, Mário até então não conhecia Antonina, né? Antonina foi Loli Barruri, né? Mário foi Esteves, né? Que eles tiveram ali um caso, e Mário acabou sendo morto por Leonardo. Isso é uma parte da história, né? A outra parte da história que Mário também teve um relacionamento com Zulmira numa outra existência, né? Enfim, que também tem essa questão com o Amaro, que foi Armando. Então, quer dizer, é um entrelaçamento, né? Eu imagino que vocês estão acompanhando também essa história, porque é uma história que a gente tem que estar prestando atenção, porque é um entrelaçamento de eventos, de histórias e de tudo isso. Né? É importante a gente estar conectado com todo esse entrelaçamento de história para que a gente possa entender. Mas nesse capítulo, realmente, as coisas se juntaram, né? Os personagens ali se juntaram e se reencontraram. E olha que bonito, né? Essa preparação, esse evangelho inusitado na vida do Mário, no momento que ele ia reencontrar os inimigos, né? Trazido por alguém do passado dele também, né? Trazido por Antonina, que também foi um amor do passado dele, né? Então, assim, eu achei muito, muito lindo esse entrelaçamento, a ajuda espiritual, os reencontros de vidas passadas, né? O quantos reencontros aí a gente já não teve, já não tem, talvez a gente nem tenha percebido, né? O que vocês acharam aí? Eu fiquei apaixonada por esse capítulo, achei lindo. A gente tem que estar muito atento, né, gente? Porque nada ou quase nada acontece por acaso, né? Então, na medida em que a gente tem essa informação, a gente pode, a partir desse momento, a partir de agora, né, prestar bastante atenção, aguçar a sensibilidade para a gente conseguir, de uma certa forma, interpretar os acontecimentos da nossa própria vida, acontecimentos cotidianos, né? As pessoas que estão à nossa volta, na nossa família próxima, da nossa família, no núcleo familiar mesmo, né? Os amigos, as amizades, enfim, as pessoas que não são tão
chegadas assim, as pessoas que não gostam da gente, né? Então, essas coisas todas têm uma explicação, não é que é assim, mas pode muito bem ter sido assim, e essa orquestração, né, dos acontecimentos é muito interessante mesmo. Eu concordo com a Emily, acho assim fantástico esse roteiro dessa novela da vida, né? Muito legal. E a gente observa também, por exemplo, em determinadas épocas da vida, existem diferentes testemunhos, né? Acontece tudo junto. E é justamente essa questão da orquestração que o Carlos falou. Inicialmente, né, e talvez para o resto da nossa vida, a gente tem esse grande compromisso com os nossos genitores, com os nossos irmãos, com as pessoas que são mais próximas, que realmente são aqueles que vieram do passado e que muitas vezes não temos essas relações conturbadas. Tanto que muitos de nós dizem que a minha família não é a minha família terrena. A minha família é uma família espiritual, onde eu tenho uma comunhão, né, um bem-estar, onde as pessoas me entendem, né, eu sou acolhido. E essa questão também de virem esses personagens, né, nos momentos mais inusitados, porque a gente às vezes fala assim, não, mas foi uma escolha, não será? Eu sempre acredito no livre-arbítrio, mas parece que, né, engata com jeito e depois para desengatar é bem complicado. Só dando uma risada, que eu falo que eu esperei meu marido durante 54 anos. Ele precisou casar, ele precisou ter filhos, ele precisou enviar, viveu o luto para conhecer esse homem, né? Então, eu acho que essas coisas não acontecem com eles. E a gente tem uma prova viva, né, dessa situação que a gente tem esse personagem. O que é importante, talvez o grande recado, né, desse capítulo, é assim, preste atenção na sua jornada, né? Observa com um pouquinho mais de cuidado na sua jornada. Pense nos encontros que você já teve, pense nas antipatias, pense nas simpatias, pense nos desafios que algumas pessoas trazem na sua vida, para a sua vida, e aí você fala, meu Deus, não quero lidar com isso. Será que não tem ali alguma questão, né? O que eu costumo pensar é assim, o que essa situação traz para o meu crescimento? Quantas pessoas a gente se depara na vida que a gente tem uma relação de amor e de ódio ao mesmo tempo, né? Sabe aquela relação, você ama, mas ao mesmo tempo você fala, meu Deus, né? Como é difícil. É um amor, né? Mas ao mesmo tempo você fala, meu pai do céu, né? Que difícil, que desafio. Então, assim, você pode ter certeza que tem questões aí atrás, né? Então, assim, olha como é que a série André Luiz, ela vem mostrar muito dessa conexão antiga que a gente traz, né? E eu, pessoalmente, eu acho muito interessante, né? Eu acho linda essa concatenação de coisas que trazem, que é a continuação de uma história, né? Que tem um enredo, que tem um sentido, né? Mas se a gente for parar para resumir, a gente só tem que fazer uma coisa: aprender a amar. Aprender a amar e libertar, né? Através do verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor liberta. Então, a gente se libertar de qualquer mágoa, de qualquer tristeza, de qualquer coisa que traga dentro da gente. Então, se perdoar, se livrar, se libertar, né? E perdoar o outro, e acolher o outro, e aprender com o outro, e de fato aprender a amar, né? Porque se está ali, é porque é para a gente poder exercitar um amor que ainda precisa ser construído e solidificado, ou que já é solidificado e que precisa ser vivenciado. É isso, essa nossa história aí, que agora promete com os próximos capítulos. E capítulozinho interessante, não? Bom, mas vem mais chumbo grosso por aí. Não perca o próximo programa. Grande abraço e até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigada.